estamos começando mais um programa É Possível Viver Sem Drogas aqui pela TV Cenário. Acesse o nosso site www.tvcenario.com. Hoje nós vamos falar sobre prevenção e para nos ajudar nós convidamos Amaury Santos. Ele faz prevenção nas escolas. O Amaury, ele é apresentador do programa Juventude contra o Crack pela rádio Águia Dourada 87.5 FM. Ele é palestrante, coordenador do projeto Juventude contra o Crack. Recebeu o diploma de embaixador de esporte e prevenção às drogas pela Secretaria de Esporte do Estado de São Paulo e é ativista, assíduo no movimento Liga da Prevenção. Amaury, obrigado por aceitar o nosso convite. É um privilégio recebê-lo aqui em nossos estúdios. Amaury, eu gostaria que você começasse falando um pouco da sua história. Por onde começou toda essa sua trajetória antes de chegar no projeto Juventude contra o Crack? Ok. Minha história começou com 11 anos de idade, por curiosidade. Eu acabei experimentando a droga, comecei na maconha, utilizando a maconha. E daí começou a desencadear vários fatores na minha vida. Então ali foi trazendo sofrimento para meus pais, para minha mãe, para minha família. E aí o consumo, eu costumo falar que ele inteiramente, né? Verdade. E ali, com o decorrer do tempo, fui experimentando drogas mais pesadas, ao ponto que eu usei artêmis, diazepam, chá de lírio, cogumelo, maconha, crack, heroína, todos os tipos de drogas. Ordem nesse uso, você lembra de ter passado por uma ordem, como se diz, muitas vezes nós falamos que há um trampolim das drogas lícitas para as drogas ilícitas. Você seguiu esse processo ou não? Isso foi acontecendo na sua vida de forma aleatória? Na verdade foi de forma assim desencadeada, né? Uma coisa levando a outra e cada vez drogas mais, substâncias mais pesadas, porque chegava ao ponto, pelo fato do consumo ao meio ser muito excessivo, então chegava a usar constantemente, então aquilo já não fazia mais efeito. E sempre era apresentado algum tipo de droga com a substância mais forte para experimentar. E ali o organismo aguentava e eu acabava utilizando mais. E o problema também não era só esse, porque ao mesmo tempo que eu estava usando a substância, eu acabei entrando na criminalidade, porque eu não tinha condições de manter o meu vício. Morava na periferia, aquela história de sempre, né? Eu costumo falar que a história é sempre a mesma, só muda o personagem, né? E aí, com o decorrer do tempo, já não trabalhava, já não estudava, porque eu deixei a escola para consumir o consumo de entorpecente e drogas o tempo todo. Vai fazer um aviãozinho, vai numa bocada hoje, vai amanhã, vai depois, e o consumo vai aumentando, e ali trazendo sofrimento para os entes queridos, o pai, para a mãe, para a família. Isso há quantos anos atrás, pra gente? Tem aproximadamente hoje em torno de uns 30 anos atrás, né? Porque tem 20 anos que eu estou recuperado, reintegrado à sociedade, graças a Deus, mas foi sofrimento. E o problema também é que com o decorrer do tempo eu entrei na criminalidade, igual eu havia comentado. Então ali meu pai chegava em casa, tinha uma 380 em cima da mesa, uma Glock, 1 kg, 2 kg de maconha, entendeu? Meu pai nunca aceitou isso. Então eu tinha conflitos familiares ao ponto de agressões físicas e etc. Então ali foi, sabe, um transtorno total, até chegar um dia que não teve mais condições de eu conviver com a minha família. Aí foi a pior parte, porque eu tive que abandonar a casa dos meus pais e morar num ponto de tráfico, de consumo de droga ali 24 horas. Aí eu me afundei. Aí eu já não tinha mais perspectiva de vida, já pensava que qualquer hora eu ia perder a vida, né? Porque o cara envolvido na criminalidade, como é que se diz, abastecendo várias biqueiras e envolvido com a criminalidade, então ali, né, foi sofrimento total, ao ponto de não mais conviver com os meus pais. Sem perspectiva? Nenhuma. Só sabia vender arma. Só destruição, e ali foi um sofrimento terrível. E aí também tem as consequências, né, que a gente não pode escapar disso. 2 overdoses,
3 tiros, cheguei a tomar facada, paulada, inúmeras coisas que infelizmente no mundo da criminalidade tem uma hora que gera tudo isso. Então quando você fala hoje de prevenção, principalmente com jovens e adolescentes, você sabe exatamente do que você está falando e sabe exatamente das consequências que podem levar o uso da substância química e chegar até uma dependência química. Sim, quando a gente aborda esse tema, principalmente em algumas palestras que a gente faz, eu falo muito a respeito disso. Que eu sei muitas vezes o que aquilo ali pode ocasionar futuramente. Porque muitas vezes a droga ela entra sorrateiramente, ela entra camuflada. Só que muitas vezes a pessoa acha que vai usar socialmente, finais de semana, etc. Mas não é, a história acaba desencadeando sérios ela fatores. Entra legalmente nos nossos lares, né? Ela é induzida sem perceber muitas vezes pelos pais, né? Ela é permissiva, é uma droga permissiva. Inclusive as pessoas não sabem, mas a cerveja nem é considerada uma bebida alcoólica por causa do teor alcoólico dela. E aí beber cerveja é muito comum, molhar a chupeta da criança para não ter vontade. Tudo isso vai permeando a cabeça da criança e ela, sem perceber, ela vai aceitando essa cultura de que isso não faz mal. Em algum momento nós já falamos aqui que a criança ela encontra o copo quase vazio e ela então vai fazendo aquelas pequenas experimentações. E os pais não percebem disso. E quando se dá conta, está diante de uma dependência química, não só pelo álcool, mas muitas vezes pelo tabaco também, pelo cigarro, e outras drogas, porque é um trampolim de uma para a outra. Amário, como é que começou esse trabalho do Juventude contra o Crack? O Juventude contra o Crack, ele começou num projeto chamado Dose Mais Forte. Tá. E depois dele, aí surgiu outros projetos, como Se Liga 16, Jovem Nota 10 e etc. E aí foi, sabe, porque dentro da prevenção, a gente dava uma opção do jovem tirar documentação, fazer cursos profissionalizantes e etc. com essa instituição. Então ali foi formado o Juventude contra o Crack, com esses ex-dependentes químicos. Por que é tão difícil falar de prevenção entre os jovens e adolescentes? Porque a forma que é abordado o tema, que muitas vezes acabam não impactuando com o jovem, porque a cada dia que vai passando, eles têm uma gíria própria, uma forma, sabe, de falar, de debater sobre o assunto de uma maneira diferente. Hoje a estratégia que a gente usa bastante é a lúdica, a parte do hip hop, esse tipo de coisa. Por quê? Porque agrega toda a juventude, entendeu? Então traz a diferença. E sempre que eu tô fazendo uma palestra, conversando com os jovens, eu entro nesse assunto, igual você começou aqui. A minha trajetória. Porque muitos acham que vai fumar um baseadinho, que vai cheirar uma cocaína, ou vai usar um lança-perfume e vai ficar por isso mesmo. Mas na verdade não é. Porque a tendência é aumentar. Porque eu costumo falar, a droga ela consegue escravizar a pessoa e ela, sem perceber, vai se infiltrando cada vez mais. Então essa história é difícil. Inclusive vem o termo adicção, que é essa escravidão sobre droga. Você desenvolve outros trabalhos. Você é apresentador do programa Juventude contra o Crack através da Rádio Águia Dourada. Como que é esse seu trabalho? Qual é o público que você pretende alcançar e qual é a região que você alcança? Você tem essa dimensão? A gente toma um bairro periférico lá no Alto do Riviera, Zona Sul de São Paulo, né? Próximo ali Capão Redondo, Jardim Ângela. É um bairro bem complicado a respeito da dependência química. E a gente, muitas vezes, como a gente hoje trabalha numa rede social muito forte, que é o Facebook, a gente tem pessoas que assistem lá de Portugal, República Dominicana, Venezuela e etc. Uma série de lugares, entendeu? Então, a proporção é grande, entendeu? A respeito disso tudo, mas principalmente o público-alvo da periferia. A gente mostra a multiformas de prevenção às drogas, porque hoje em dia o problema é muito amplo e a gente não pode descartar estratégia alguma que é feita. Eu costumo falar que o Juventude contra o Crack é um elo da corrente do bem, uma corrente bem grande, e cada vez que a gente consegue trazer mais uma pessoa para esse elo, essa corrente vai se multiplicando e mais famílias vão sendo alcançadas. Porque quando a gente trata de um dependente químico,
Por trás desse dependente químico tem uma família, tem toda uma estrutura. E pessoas hoje estão carentes dessas multiformas de fazer o combate. Porque tem pessoa espírita, tem pessoa católica, tem pessoa de tudo quanto é classe e religião. E vocês aqui da TV Cenário, né, teve a oportunidade de participar nesse ano, no dia 26 de junho, que é Dia Mundial de Combate às Drogas, né? A gente fez esse e deu, né, a homenagem tão preciosa, porque a gente sabe que vocês são um elo da corrente do bem, que tem multiplicado e propagado essa prevenção que tanto a periferia precisa. Hoje você faz diversos trabalhos, eu acompanho o seu trabalho através do Facebook. Quais os trabalhos que você hoje tem feito com um pouco mais de a sua idade? Apesar que nós sabemos que por falta de tempo você não consegue estar em todos os lugares, mas aquilo que você pode fazer hoje. Hoje você atua também na Fundação Casa, você colabora na Fundação Casa, igrejas quando é convidado, comunidades terapêuticas, faz o trabalho na rádio. Quais outros trabalhos você faz? Fazemos um trabalho na Fundação Casa, né? A gente tomou desde 2009 na Fundação Casa, já visitamos praticamente todas as fundações casas do estado de São Paulo. Só através de um grupo religioso aí a gente ficou 6 anos, toda a capital e todo o interior. A gente visitamos muitas fundações casa e praticamente é isso o trabalho. Eu costumo falar que não é somente a gente que faz o trabalho, mas sim são elos. E nesse elo, muitas vezes, a gente conhece o pastor Hamilton Babão, que faz um trabalho na Cracolândia, o pastor Daniel das missões do centro de São Paulo, o Rogério Nunes, igual fez a música do Juventude Quanto Crack. Então, esse elos, muitas vezes, monta uma ação social, aí chama Juventude Contra o Crack para agregar com esse trabalho. Então são elos que vão se multiplicando e essas pessoas vão sendo alcançadas, entendeu? Igual, por exemplo, o trabalho da Fundação Casa. A gente cuida do menor na parte de levar a palavra de Deus, de cuidar dele. Depois, quando o menor sai de lá, a gente procura reintegrar esse menor de volta à sociedade. É onde é que entra o Renan Ferreira, que faz um trabalho muito bacana com uma empresa chamada Include Quality, onde é que coloca esse jovem de volta à sociedade, entendeu? Então são tudo elos que vão se multiplicando, pessoas que vão agregando nesse trabalho e esse elo vai se multiplicando e muito mais famílias vão sendo alcançadas, vidas reestruturadas e tudo. A mesma coisa acontece no centro terapêutico, onde é que a gente vai lá, ministra uma palavra, conversa com aquele jovem, mostra que é 20 anos recuperado, que tem como viver sem droga, né? É possível viver, né? É uma rede de ajuda, uma rede de apoio. Uma rede de apoio. E hoje a gente tem uma ferramenta muito forte, né? Sim. Temos as redes sociais, o Facebook e etc., que tem agregado essa multidão, né? A gente vê a força igual você viu lá na Câmara Municipal no Dia Mundial de Combate às Drogas. Sim. Então a gente convidamos poucas pessoas e só líderes e acabou tendo uma proporção legal com planos futuros muito, eficaz, principalmente na prevenção. Eu sei, Mário, que o seu foco não é fazer uma autoavaliação constante, até porque você tem a sua missão, mas você tem noção da tua importância nesse meio. Você às vezes já parou para imaginar o quanto você é importante nesse meio? Olha, algumas vezes a gente analisa alguns fatores, ou quando tem uma família reconstituída, algum tipo de coisa, e alguém chega até a gente. Mas o que eu penso hoje é o seguinte, que um dia eu fui um canal de destruição. E hoje, a gente proferindo uma fé, buscando um Deus vivo, verdadeiro, que sabe que cura, que transforma, que liberta, que realmente tem como vencer. Então eu vejo isso como se eu estivesse devolvendo para a sociedade um dia que, o que me escravizou, o que fez me tirar do meu foco, do meu alvo, do futuro, de perspectiva de vida. Eu creio que tudo é um plano de Deus, que Deus ele vai encaminhando cada um de uma maneira diferente, de uma estratégia diferente para alcançar famílias diferentes. Eu sei que a gente precisa trabalhar muito em cima da prevenção, temos que ajudar os nossos jovens, sabemos que o lança-perfume tem devastado
essa juventude. Hoje 80% do jovem dentro de uma palestra, quando você pergunta para ele, já perdeu algum amigo por causa da dependência química? Alguém já perdeu algum amigo por causa do lança-perfume? 80% levanta a mão. Olhe lá se não for 90%, dependendo da sala. Então a gente precisa urgentemente fazer a prevenção e melhorar as nossas ações para mais pessoas serem alcançadas e realmente encontrar, né, a solução desse problema tão complicado que é a dependência química. Mário, eu queria que você mandasse uma mensagem específica para aquela mãe, para aquele pai, para aquele parente que tem alguém que está na família, que ele acabou de descobrir que está fazendo uso de drogas, não sabe o que fazer, não sabe onde buscar ajuda. E eu tenho certeza que a sua experiência, a sua forma de abordagem, pode contribuir muito com essa família. Eu queria que você falasse com essa família. O que ela deve fazer? Onde ela deve buscar ajuda? Porque nós sabemos que muitas vezes, quando nós descobrimos a utilização da dependência da substância química, já se passaram 2 anos. E até se tomar uma atitude, são mais 3, 4 anos. Ou seja, você tem 5, 6 anos de utilização de substância e ali já está instalada a dependência química. Então eu queria que você mandasse uma mensagem para essa família que desconfia, que tem dúvidas. O que ela deve fazer? Ela deve se fechar, como tem feito muitas famílias, ou ela deve buscar ajuda? Se buscar ajuda, buscar aonde? Realmente, eu falo principalmente como experiência própria. Você mãe, você pai que tem um problema com seu filho, alguma coisa, nunca desista dele, porque um dia minha mãe não desistiu de mim. Minha mãe lutou por mim 3 anos e meio e eu na dependência química, ao ponto de deixar a família, deixar tudo, sabe? Eu costumo falar que a dependência química escraviza a pessoa, tira a pessoa do convívio normal para se transformar num monstro, numa pessoa sem perspectiva de vida, sem sonho, sem nada. Mas nunca esqueça que ele é seu filho, que ele precisa de ajuda e na hora certa, no momento certo, você tem como impactuar, porque todo dependente químico, ele tem o seu momento que ele fala, eu não vou usar, eu vou parar, eu preciso de ajuda, e é nessa hora que você tem que saber agir. Então, tudo tem a sua hora e o seu momento certo para a gente conseguir salvar esse dependente químico, de trazer uma luz, de trazer uma esperança, de mostrar o caminho para ele. Estratégias hoje a gente tem inúmeras. Alcoólatras Anônimos, tem Amor Exigente e etc. Uma série de estratégias e procurar soluções, participar de grupos de apoio, participar, sabe, de ações que muitas vezes é feito, abordado, e nisso, logicamente, Deus vai dar uma direção para essa pessoa, para ela tomar direção e ajudar esse dependente químico. Enquanto mais cedo, melhor, né? Porque depois acaba complicando. Nessa sua trajetória de prevencionista, fazendo prevenção ao uso de drogas entre os jovens e adolescentes, principalmente da região sul, mas você atua em São Paulo, qualquer empresa ou qualquer escola que te convidar, você faz esse trabalho. Você teve algumas perdas, assim? Você lembra de alguma história de alguém que você tentou ajudar e não deu tempo? Tem alguma história que você lembra, assim, alguém que te marcou muito e que você... Inúmeras, cara. Tem inúmeras. Tem alguma pessoa que marcou? Inúmeros assim é complicado, porque no meio de tantas pessoas, entendeu? Algumas ainda se rendem, né? Se rendem e falam, não, eu quero ajuda, eu quero que, sabe? Mas tem algumas ainda que é irredutível e muitas vezes não tem tempo. Inclusive, nessa última chacina que teve lá em Interlagos, eu perdi um amigo que a gente estava cuidando dele, entendeu? E acabaram matando 3, né? E um foi desse rapaz que a gente estava lutando, e tem pouco tempo, isso tem mais ou menos 1 mês aí. Então, são coisas que muitas vezes a gente procura conversar, levar muitas vezes, né, essa palavra, porque a gente consegue alcançar muitas famílias, inclusive professores, coordenadores e etc, que muitas vezes assistem a palestra da gente, às vezes deixa de usar a droga lícita como cigarro, como álcool e etc, mas muitos infelizmente acabam não dando tempo, igual você falou, tempo, que muitas vezes a gente sabe que da mesma forma que a dependência ela entra, ela tem também aquele
tempo de lapso, que a pessoa dá uma parada, alguma coisa, e ali é a hora da gente investir, só que muitas vezes não tem tempo. Então, é complicado, é muito difícil, mas eu já perdi muitos amigos. Mas também há histórias boas. Há muitas histórias bacanas, sabe? E quando a gente reestrutura, a gente vê que a gente reestrutura uma família toda, né? Igual você teve no dia lá da Câmara Municipal, nós estávamos com um amigo lá, o Wesley. O Wesley foi ex-dependente químico, menor da Fundação Caso, hoje reintegrado à sociedade. Ele mandou uma mensagem ontem para mim que eu fiquei impressionado, né? Porque você vê a mudança que muitas vezes, né, a pessoa tem de dentro para fora, e é uma coisa notória que você vê toda uma família estruturada e sabe que cada etapa que ele estava passando, ele mandava uma mensagem para mim falando que a esposa estava indo embora, que ele não estava aguentando, que tinha acabado de sair da Fundação Casa, não conseguia um emprego, não conseguia uma ressocialização, e ali você acompanhando passo a passo com ele, até ele arrumar um emprego, até a família voltar, o filho que estava, sabe, aqui a mulher queria levar o filho embora e depois está tudo unido, e uma foto bacana e mostrando que realmente vale a pena lutar por vida, por famílias. Isso é muito gratificante, sabe? Como é que a família pode começar hoje, agora, a desenvolver um programa de prevenção? Eu não digo nem programa, para que elas não pensem que seja muito complicado, mas como é que ela pode começar a fazer a prevenção neste momento? Há alguns fatores que ajudam. A espiritualidade, por exemplo, é um fator de proteção na prevenção ao uso de drogas? Sim, e principalmente se não tiver o amor. Se não tiver o amor, o entendimento, a dedicação, a paciência, de muitas vezes entender o que está acontecendo com o filho, ou com o ente querido, ou com o marido, ou com alguém, aí fica difícil, porque muitas vezes a paciência que acaba muitas vezes, né? Eu sei que é complicado mexer com dependente químico. Ele chega ao ponto de vender as coisas dentro de casa, de agressão, sabe? De uma série de itens que acaba afetando toda a família, mas se não tiver o princípio, que é o amor, e que hoje o mundo está muito longe desse amor. Por isso que as condições familiares estão chegando dessa maneira. Porque hoje muitas vezes um acesso a um celular é muito mais importante do que estar sentado numa mesa jantando, comendo algum tipo de coisa. Eu estou falando isso porque eu cobro isso da minha família. Eu cobro alguns momentos, deixa todo mundo lá, vamos sentar na mesa e vamos jantar. Então as famílias hoje precisam disso. Há um distanciamento sentimental, não físico. Elas estão próximas, mas parece que espiritualmente, ou parece que sentimentalmente elas estão muito distantes. Você pede um copo de água, às vezes, pelo celular, usando o WhatsApp, né? Ou para dizer para o outro que está no outro cômodo, estou aqui. É incrível, é coisas que é para facilitar a nossa vida, mas muitas vezes acabam complicando. Mas por quê? Porque realmente não tem amor, não tem dedicação, não tem diálogo, não tem conversa. E ali muitas vezes quando acabam entrando em conflitos, que há conflitos, então desencadeia uma coisa muito grande. E era muitas vezes isso que muitas vezes eu não tinha um entendimento dentro de casa. E quando há dependência, aí acaba te levando você cada vez mais para esse abismo. São certos fatores que porque o dependente químico é muito sensível. Ele é uma pessoa muito sensível. Então qualquer coisa que bate naquilo ali é como se fosse uma ferida que está ali com uma forma de estar cicatrizada, mas na verdade não, tem uma casquinha, e tirando a casquinha, logicamente que o sangue vai sair. Então é a mesma coisa, é isso que acontece muitas vezes com o dependente químico. Então precisa de muita calma, muita paciência e estratégias, 1001 formas. É isso que a gente aborda no tema Juventude Quanto Crack na Rádio Águia Dourada. A gente faz que é uma rádio comunitária de bairro e tal, inclusive a gente está fechando uma grande grade com as rádios comunitárias aí, porque a gente tem bastante projetos de leis para principalmente a gente interagir com essas rádios comunitárias e logicamente entrar onde é que ninguém pode, que é o público-alvo, que são as periferias. Você recentemente falou sobre o projeto de escrever um livro. Pode falar um pouco sobre esse tema? Isso, como a gente já está nessa trajetória desde 2009, né? Junto com o ex-secretário de esporte, Jean Madeira. Tem ajudado bastante. Tem ajudado bastante, porque ele tem uma visão muito ampla
das coisas. Tomam conta do grupo jovem aí um bom tempo, então ele tem uma visão bem ampla. A gente tomava conta aí, levamos lá 30 mil jovens para o Pacaembu, 80 mil jovens para o Parque Ecológico do Tietê e etc. Os eventos aí, virada esportiva, virada cultural, uma série de coisas aí. Então ele tem uma visão bem ampla disso. E ele é é uma pessoa bem visionária mesmo a respeito disso tudo. Então ele começou a escrever esse novo livro e a gente já está em fase final. O livro do Juventude contra o Crack, que conta toda a trajetória e sempre os detalhes, porque teve muitos também outras pessoas como a Fernanda, que passou pelo projeto, foi uma das coordenadoras, entendeu? Do projeto, fez um trabalho muito bacana, teve uma trajetória, e agora é a gente que está à frente desse trabalho aí para poder fazer, né, uma juventude melhor e os projetos melhores. Então a gente vai passar por todas essas trajetórias, porque eles sempre costumam falar que por trás de um dependente químico sempre há uma pedra de diamante, só que ele precisa ser lapidado. Ele precisa ser, sabe? E ser jovem é nunca deixar de sonhar. Se nós sonhamos, nós continuamos, sabe? Alimentando essa coisa que nos dá força de lutar por uma sociedade melhor e por vidas, né? Cada vez mais. Amor, é uma empresa que queira te ajudar. Porque é muito comum, às vezes, as pessoas me perguntarem assim: puxa, mas esse trabalho que você faz é um trabalho bacana, é um trabalho louvável, e no final dessas falas sempre vem assim: mas você vive do quê? Obviamente que eu não vou te fazer essa pergunta, mas se uma empresa quiser te ajudar esse projeto, se ela quiser estender esse projeto, ampliar essa sua voz, ampliar essa sua força no campo da prevenção, como é que ela faz para te encontrar? Olha, se você digitar no Google Amauri com Y, A-M, A-U-R-Y, Resgate. Se você digitar lá, você vai ver todas as nossas ações sociais e tudo. Nós temos página no Facebook, Instagram, Twitter, né? Quer dizer, é espalhado por tudo. E também tem uns telefones de contato, né? Então, nas redes sociais é Amauri com Y no final, Resgate. Resgate. Digitou no Google, você vai ver todas as páginas, visitas na Fundação Casa, trabalho, sabe? Temos mais de 200 vídeos espalhados pelo YouTube com mais de 200 mil acessos lá de todas as ações que a gente faz por toda São Paulo, Cracolândia, casas de recuperação, inclusive todas as casas de recuperação que a gente visitou, Campinas, Vinhedo, Louveira e tudo, tá tudo agregado nesse grande trabalho. Então ali vai ter mais ou menos uma noção do nosso trabalho, igual, por exemplo, a gente já fez uma palestra no Argocio, entendeu? Que é uma empresa que faz trabalho terceirizado, inclusive na área de segurança e etc. Então dá para você ter mais ou menos um norte de todo esse trabalho agregado a isso, igual a gente já fez com a Secretaria da Educação Sul 3, onde é que a gente entrou através da Escola da Família, palestrando mais de 200 mil alunos e etc. Então é muito amplo. Se eu for especificar aqui todo e colocar algumas contas aqui, a gente pode até noção de quantas famílias e pessoas. E o bacana que eu acho é isso, que é um trabalho de formiguinha, sabe? Sabe quando pega aquela folhinha que é maior do que você pode carregar e vai até chegar ao objetivo? E graças a Deus, é Deus que tem colocado a gente à frente dessa obra aí e tem multiplicado cada vez mais o elo da corrente do bem. Tem algum telefone que você queira deixar? Tem, eu posso deixar o meu contato, o 95911, né, DDD 11 959428590, 11 959428590, e também um fixo 2803-1773, DDD 11 aí. Pode entrar em contato com a gente, agendar uma palestra, alguma coisa, entendeu? Que a gente vai lá fazer o trabalho, entendeu? Levar algumas experiências e sempre, né, contando com nossos apoiadores, porque sempre quando eu vou fazer um projeto, chama a galera do hip hop, chama a Casa de Cultura. Hoje nós estamos recebendo uma visita aqui, eu queria até que você apresentasse quem é que está nos recebendo, daqui a pouco nós vamos fazer uma chamada separada. Isso, o GDS aqui de Ferraz de Vasconcelos me recepcionou logo que eu cheguei na entrada da cidade, estava ali me recepcionando. Já fizemos algum trabalho na Fundação Casa, faz um trabalho magnífico aqui em Ferraz, né? Um cara que eu admiro bastante. Inclusive você também, né, meu amigo? Nós somos as formiguinhas, né? As formiguinhas que temos, né, construído uma sociedade melhor.
Que bom. Então eu agradeço muito pela oportunidade, tá? Agradeço muito a vocês, né? Que a gente conheceu através da Liga, né? Que é um trabalho muito amplo também, que a gente qualquer dia debate sobre esse assunto, faz um trabalho muito bacana. Um abraço até para o Florentino e para todos os colegas da prevenção que estão na Liga da Prevenção. Quem tiver curiosidade, acesse aí ligadaprevenção.com.br. Deixe suas considerações finais, Amaury. Olha, em primeiro lugar, agradecer a TV Cenários aí por essa oportunidade de a gente estar aqui nos estúdios, toda a recepção que Ferraz de Vasconcelos faz para cada vez que a gente vem aqui. É um lugar que eu vejo assim como, sabe, a solução de muitas famílias, de muitos problemas. Agradecer a Deus por essa oportunidade aqui e sempre que a gente tiver à disposição aí, que a agenda é bem ampla, mas a gente estamos aqui para somar e cada vez fazer uma sociedade melhor. Pare com as drogas e continue com a vida. Que bom! Chegamos ao final de mais um programa. Deus abençoe a sua vida e nós te aguardamos no próximo programa. Obrigado.